Hoje o tema da mensagem vai assustar alguns, mas fica tranquilo aí que eu vou explicar, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre 3 coisas que a igreja não fará por você. 3 coisas que a igreja não fará por você. E eu quero usar o texto de Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 até o verso 10, nós vamos ler juntos, tá bom? O pessoal sempre pergunta qual a versão que eu uso da Bíblia. Eu uso normalmente essa Bíblia para pregar, é a revista e atualizada. Porém, eu sempre nas mensagens misturo uma tradução ou outra. A gente tem passado, principalmente aí nas transmissões, eu passo meu esboço para o pastor Fernando e ele prepara aí para a gente. Então, muitas vezes eu vou ler numa outra versão e tal, mas independentemente da sua versão, acompanhe conosco. Hoje, esse trecho principal, eu quero ler na NVI, tá bom? Gálatas capítulo 6, versos 1 a 10. Todos juntos aí? Amém? Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, eu acho que eu não era nenhum aluno extraterrestre, eu acho que eu era um aluno comum, como você também. E eu amava, adorava fazer trabalho em grupo na escola. Não que eu adorasse fazer trabalho de escola, mas já que tinha que fazer o trabalho, eu amava fazer trabalho em grupo. Você era assim também ou não? Era uma bênção. Quando a professora falava assim, nós vamos ter uma prova, ou de repente uma prova surpresa, mas vai ser em dupla. Logo se falava, louvado seja Deus, será que tem algum CDF aqui perto de mim? E você caçava ali o cara mais inteligente, ou a moça ali mais próximo a você, se agarrava e falava, estamos juntos. Você não olhava para a cara dele. Durante a aula, normalmente eles eram os mais chatos, eu era da turma da bagunça, então, mas na hora era essas pessoas que eu queria ter por perto. Não porque eu amasse fazer o trabalho em grupo, mas fazer um trabalho em grupo, uma prova em grupo, era bom porque me eximia da responsabilidade. Então, era aquela coisa, se não der certo, sabe, dá para dar aquele migué. Bom, você sabe do que eu estou falando. E, gente, viver em igreja é viver em comunidade. E viver em comunidade é uma bênção, é gostoso, porque tem ajuda, porque tem o estender das mãos, porque tem apoio, porque tem consolo, porque tem suporte. Mas se a gente for honesto,
a gente vai assumir que viver em comunidade pode ser muito perigoso, porque muita gente gosta de se esconder no meio da multidão para dar o famoso migué que a gente dava lá na escola, no tempo do trabalho. Sabe como que é? Para a gente ficar livre das nossas responsabilidades. Tem muita gente preguiçosa que gosta de se esconder no meio da multidão. Muita gente covarde que gosta de andar em grupo. É até alvo de pesquisa científica até, de psicologia, da área de estudo do comportamento humano, como é que o homem se comporta individualmente e como é que esse mesmo homem se comporta em grupo. Então, eu já vi inúmeros exemplos, eu já dei aqui sobre torcida organizada, né? Quando o cara está junto lá com a Independente, com a Mancha, com a Gaviões, ou que torcida for, ele xinga a polícia, xinga o coronel, xinga o governador do estado, xinga todo mundo. Mas e esse mesmo cara de frente com o batalhão, com a tropa de choque da PM sozinho, como é que é o comportamento dele? Ele vira uma moça. Sim, senhor. Não, senhor. O que o senhor quer que eu faça? Por quê? Porque em grupo o comportamento é um. Sozinho, o comportamento é outro. Por que eu estou falando isso? Paulo, ele está escrevendo para uma comunidade. Ele está escrevendo para um grupo. Aliás, ele vai começar no verso 1 usando a seguinte expressão: irmãos, que já nos traz a ideia de uma família, de uma comunidade, de um grupo. Ele vai terminar o texto no verso de número 10 usando a expressão família da fé. E Paulo vai citar inúmeras bênçãos e responsabilidades que nós, como família, como povo, como comunidade, nós temos. Ele vai falar, se alguém pecar, se alguém corrigiu, fortalece, instrui, faça o bem para a família da fé, apoie, ajuda. E se você for ler todo o pensamento do apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, você vai descobrir que o tempo todo Paulo usa a expressão uns aos outros, mutuamente, falando justamente sobre essa responsabilidade interpessoal que, como comunidade, nós temos. Mas é interessante que Paulo vai usar por 3 vezes aqui, nesse trecho de Gálatas, e não é a única vez que Paulo usa, muitas outras vezes a gente vai ver isso na palavra de Deus, uma expressão que nos chama a responsabilidade individual. Ele vai usar a expressão cada um. Repita isso comigo, essa expressão, cada um. Ou seja, existem coisas que nós, como grupo, como comunidade, como igreja, como família da fé, devemos fazer. Mas existem coisas que cada um deve fazer, que ninguém vai fazer pela gente, que não vai ter aquele apoio naquela prova. Você sabe, existem provas na vida que são provas em grupo, mas existem provas que nós passamos na vida que são o que, gente? Individuais. São responsabilidades e desafios pessoais, cada um de nós. E eu dei esse tema justamente para te chamar a atenção para 3 fatos importantes, 3 áreas, 3 coisas que não só a igreja, mas sua família, o grupo social que você pertence, não poderá fazer por você. E o primeiro deles eu quero chamar a atenção para o verso de número 1. Paulo escreve assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha só,
ajuda mútua. Você viu alguém, fala, conversa, enfim, esse é o nosso papel interpessoal. Ele diz assim: cuide-se, porém, cada um. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E a primeira coisa que a igreja não poderá fazer por você é essa: vigilância espiritual. Vamos repetir juntos? Diga: vigilância espiritual. Paulo diz o seguinte: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Vigilância espiritual é responsabilidade de cada um. Gente, você sabe que a intenção do diabo é o quê? Às vezes eu já vi crente assim, bravo com o diabo, ele está tentando me destruir, ele está fazendo o serviço dele. Você não pode ficar bravo com um motorista de ônibus que ele está dirigindo. Cada um faz o seu trabalho. E o trabalho do diabo, segundo João 10:10, é matar, roubar e destruir. Essa é a intenção maligna. É te matar. E agora, o diabo não vai arrancar uma arma e te matar. Não é isso que acontece. Existe um modus operandi dele. Existe uma forma de agir. E olha o que Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, nos diz. Como é que o diabo nos mata? Como é que o diabo nos destrói? Qual é o jeito dele agir? O texto diz assim, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, olha mais uma vez a expressão aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, existem 3 momentos aqui, 3 fases de atuação aqui do pecado, de Satanás. Primeiro, a tentação, depois o pecado e depois a morte. Vamos falar juntos? Diga: tentação, pecado e morte. Então, o que é tentação, gente? Tentação é uma sugestão maligna, é uma proposta. A tentação em si, ela não é pecado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado e não pecou. Então, tentação é aquela sedução maligna. Você vê algo, vem uma imagem à sua mente, você recebe uma palavra, enfim, a sua carne se inclina a esse desejo. Você sabe que é errado, eu sei que é errado, a palavra de Deus diz que é errada. Isso é tentação. Quando você se torna vulnerável a essa tentação, ela te conduz à segunda etapa, que é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, Tiago diz, ele gera a morte. Você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver que é isso que acontece o tempo inteiro. O que aconteceu com Eva, gente? Isso aqui. Olhou para o fruto, foi seduzida pelo fruto, foi sugestionada pela serpente, viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer e tal, caiu na conversa, até aqui ela está sendo tentada, mas quando ela come o fruto, o pecado vem à tona. E quando o pecado vem à tona, a destruição. Aquele homem, aquela mulher que foi criado, gerado para ser eterno, agora não é mais eterno. Foi a destruição da humanidade. Isso aconteceu com Davi, quando adulterou, e isso vai acontecer com Jesus lá em Mateus capítulo 4. Obviamente Jesus não cede à tentação e não peca, mas ele olha para as pedras e o diabo diz: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Isso é a tentação.
Por que eu estou dizendo isso? Porque é responsabilidade pessoal, sua, minha, vigiar, olhar para isso. Ninguém vai poder ficar em cima de você, como igreja, como comunidade, o tempo todo, te vigiando, te inspecionando. Eu tinha um colega pastor aqui da região, gente, ele tinha um ministério de detetive na igreja dele. Não tinha o caça-fantasma? Tinha não. Da igreja dele era o caça-pecado. Não era incomum, eu vou falar aqui, vocês vão achar que é brincadeira minha, mas é verdade. Estou falando isso aqui diante do Espírito Santo. Tinha direto eles falavam, não, a gente seguiu ele até a porta do motel. Daí eles pegavam, eles viam os casalzinhos da igreja e tal, e não sei o quê, os irmãos que iam. E quem fazia parte do ministério caça-pecado eram os filhos do pastor, que tudo caíram também, depois. Com a medida que você mede, você vai ser medido. A coisa não é fácil, não. Então tinha esse ministério de vigilância. Não rola. Não dá. Não é responsabilidade dos outros, vigilância espiritual. Isso é uma responsabilidade de cada um. Você é responsável por sua vida espiritual. Você é responsável por não ceder à tentação. Jesus Cristo disse o seguinte em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha o que Jesus está dizendo: se você for vigilante como pessoa, como ser humano, se você vigiar, se você orar, você não vai nem entrar em tentação. Porque seja honesto, gente, todos nós sabemos as nossas vulnerabilidades. Todo mundo aqui tem um ponto fraco. Às vezes alguém se surpreende, nossa, aquela mulher, eu nunca imaginei que ela poderia, ou aquele homem de Deus, ou aquele pastor, meu Deus, gente, todo mundo tem os pés de barro, todo mundo tem o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, não é? Uns é numa área sexual, outros é uma luta com vício, outro luta com questões emocionais, enfim, cada um tem suas vulnerabilidades, e cabe a cada um de nós nos proteger desse lado vulnerável nosso. E como é que a gente nos protege? Vigiando, prestando atenção. Você sabe que você tem um problema com bebida, você não pode dar mole nessa área, você não pode ir na sorveteria tomar sorvete de passas ao rum. Você sabe, gente, tem gente, eu sei que até é perigoso falar isso como pastor, tem gente que pode ir lá beber, o cara tem controle, o cara sabe parar, mas tem gente que não sabe. Eu não estou falando o que você fala para os outros, porque todo viciado, eu já atendi homem na minha frente, eu trabalhei em clínica de recuperação, eu já atendi gente doida de pedra, doida de cocaína, caindo de pinga, falando para mim, eu não sou viciado. O cara estava sujo, morando igual mendigo, e ele falava para mim, eu não sou viciado. Então, a questão não é o que você fala para mim, a questão é o que você sabe que é verdade, para você mesmo. Porque não é responsabilidade minha. A responsabilidade de um pastor, a responsabilidade da igreja é instruir, é mostrar o caminho, é apontar, é aconselhar, dizer, olha, o caminho é esse, cuidado com isso, não faça isso, faça aquilo outro. Mas quem vigia é quem? É você. Até porque é você que está com você mesmo o tempo todo. Sim ou não? Eu me lembro uma vez, eu recebi uma pessoa, tem um tempo isso,
E o cara chegou assim, tipo o Sherlock Holmes. Foi muito engraçado. E estava atrás de mim, eu não conhecia. Daí entrou no meu escritório. O senhor sabe quem eu sou? Falei, não, senhor. Quem que o senhor é? Ele, fulano de tal vem aqui na sua igreja? Falei, sim, vem. E ela nunca falou nada com o senhor? O cara cheio dos mistérios, assim. E eu adoro isso, só que não. Eu quero, fala logo, desembucha. Aí eu falei, vem. E o senhor sabe o que está acontecendo? Eu falei, amigão, fala aí, o que você quer? Já um senhor, já um homem. Você sabe que ela tem... Quando o senhor conversou com essa pessoa, ela falou o quê? Eu falei, viu, deixa eu falar uma coisa para você. As coisas que eu converso no meu escritório, não falo nem para minha esposa. Você acha que eu vou falar para você que é desconhecido? Mas sim, foi o nível assim. Ele, não, porque o senhor tem que entender que ela tem um problema em tal área da vida. Eu falei, e o senhor não vai fazer nada? Eu falei, viu, isso aqui é uma igreja, não é um jardim de infância. Você acha que eu vou ficar 24 horas por dia olhando? Tem 800 pessoas aqui, que cada um está fazendo? Se está indo numa boca de fumo, se está indo no motel com não sei quem, se está indo não sei aonde. Eu falei, viu, eu não sou criança não. Ele, não, porque eu acho, bom, o que o senhor acha, tudo bem, é a sua opinião. É só isso que o senhor tem? Falar, bem, então Deus abençoe, passar bem. Mas tem gente que acha que vigilância espiritual é uma responsabilidade da comunidade. Não é. Vigilância espiritual é uma responsabilidade de cada um. Eu vou orar por você, eu vou pregar para você, eu vou te aconselhar, eu vou te ajudar naquilo que eu puder, mas quando Satanás te propor algo, quando o diabo, quando tiver você e o cão, eu não vou estar lá. A pessoa que está do seu lado não vai estar lá. O líder do departamento que você serve da igreja não vai estar lá. É você que precisa dizer não. É você que precisa ser forte e suportar a investida do diabo contra a sua vida. E isso pode parecer óbvio para alguns de nós, para mim é muito óbvio, mas eu já vi muita gente caída e dizer, ninguém me o quê? Caiu, vamos estender a mão, vamos levantar, vamos ajudar, mas a responsabilidade de não cair é de cada um. Vigilância espiritual. Então, vigie. Segundo verso que eu quero chamar a sua atenção, nesse capítulo 6 de Gálatas, é o verso 4. Paulo diz assim, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Cada um examine os seus próprios atos. Bom, primeira responsabilidade que é pessoal e que não dá para ser terceirizada é a vigilância espiritual, e a segunda são as nossas ações, as suas ações, suas atitudes. E eu conheço muita gente que adora terceirizar o quê? A sua ação. Tem empresas hoje que trabalham com isso, aliás, tem empresas muito bem sucedidas que trabalham com isso, com terceirização. Então, eu como uma grande empresa não vou dar conta da faxina, do jardim, da segurança, o que eu faço? Eu contrato uma empresa terceirizada que vai cuidar dessa área. Eu pago para eles mensalmente, mas eles é que vão ver se está limpo, se não está, se o funcionário foi, se faltou. Eu não quero saber se a faxineira ficou grávida ou não, se é responsabilidade da empresa terceirizada. Eu estou pagando você para isso. Isso funciona no mundo corporativo, mas isso não pode funcionar na nossa vida prática.
A gente não pode terceirizar nossas atitudes, as coisas que nós precisamos fazer. Tem um ditado que é muito verdadeiro, diz que cachorro que tem muito dono, o que acontece, gente? Eu tenho uma cachorrinha e nós moramos em 7 em casa. De vez em quando, a coitada faz jejum intermitente. Já aconteceu, não foi uma nem 2 vezes. Mas tá certo que é uma casa pastoral e a gente fala sobre a importância do jejum e a gente jejua, mas a cachorra não precisa jejuar. Mas qual que é o problema? Eu achei que você tinha colocado ração. Não, mas isso é você, ou não sei o quê. Então, quando tem muita gente para fazer, pode ser que ninguém faça. E isso é um mecanismo sutil na nossa mente, de se esconder às vezes atrás de um grupo, fingindo que não é minha responsabilidade, que eu não preciso agir. Mas Paulo diz o seguinte: cada um tem essa responsabilidade, a responsabilidade de examinar os próprios atos, examinar aquilo que você fez. Sabe, Saul não foi perdoado por Deus, não por uma falta de boa vontade de Deus, pelo contrário, Deus é amoroso, tanto é que Samuel ia lá repreender Saul, todas as vezes, assim como Natã foi repreender a Davi. O problema é que Saul não se responsabilizava por seus próprios atos. Quando ele era repreendido, você se lembra que ele falava, foi o povo, foi fulano, foi Beltrano, os inimigos, foi isso, foi aquilo. E não dá. Não dá para ter uma relação normal com alguém que não é responsável por suas ações, por suas atitudes. Paulo está falando o seguinte: vivam como igreja, vivam ajudando uns aos outros mutuamente. Mas tem uma coisa, gente, cada um deve examinar, deve olhar para dentro de si e ser honesto, se está fazendo aquilo que é certo ou se não está fazendo aquilo que é certo. Romanos 14, 12, um texto que eu sou visitado constantemente, ou que eu visito constantemente, diz o seguinte, também palavras do apóstolo Paulo: assim, pois, cada um de nós, olha só mais uma vez a expressão, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando você vai fazer uma viagem em grupo, normalmente assim, o guia vai na frente, daí chega para o grupo e fala, o pessoal da empresa tal, aí entra todo mundo, não é assim? Entra o bando, entra o grupo todo. Não, aqui chegou o pessoal de Piracicaba, cadê? O pessoal do colégio tal, cadê? Vai o líder na frente e a turma. Tem gente que acha que no céu vai ser desse jeito. Sei lá, tipo, eu vou estar com uma placa lá, Comunidade da Esperança. O Edir Macedo vai estar com a outra placa lá, Universal do Reino de Deus, o presidente da Assembleia de Deus, o pastor Toninho vai estar com a outra placa. Não vai ter essa. Cada um. A fila é filona indiana. Alguém disse que a porta do céu é estreita porque passa só um de cada vez. Não vai rolar essa conversa. Tinha um personagem do Chico Anísio que eu amava na escolinha do professor Raimundo, que era o Armando Volta, 2 na verdade, e o Rolando Lero. Bom, pelo nome você já vê se os caras eram liso ou não. Armando Volta era aquele carioca esperto e tal, vinha eu, professor, parece ilustre aula, né, pastor Fernando do Rio e tal, e o bicho era um bagre. E tinha o Rolando Lero, amado mestre, lembra disso não?
Gente, no céu não vai... Porque essa coisa funciona com o professor Raimundo, mas com Jeová não funciona. Chegar lá e falar assim, então minha mãe era uma mulher de oração. Ah, que legal, bom para ela. E o senhor? Eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Deus não tem neto. Ah não, minha avó tem o joelho. Ah, que legal, que bom. E o seu? A questão é essa, gente. Nós somos responsáveis por nossas ações, por nossas atitudes. Cada um deve examinar. Todo dia a gente bota a cabeça no travesseiro e a gente vai precisar lidar com a nossa consciência, com aquilo que a gente fez de certo, com aquilo que a gente fez de errado, com aquilo que a gente deixou de fazer. Cada um examine seus próprios atos. Terceirizar a responsabilidade das suas atitudes, dos seus atos, alivia momentaneamente. Mas a longo prazo vai acontecer o quê? Eu conheço muita gente que tem sempre uma desculpa, sempre foi fulano, foi Beltrano, eu agi assim, porque também, uma vez, tinha um cara no louvor da igreja, ele não tem outro adjetivo, ele era um pingaiada, o bicho, nó cego, aí, falava, cara, pelo amor de Deus, sua vida está sendo destruída, bom, morreu, cirrose, mas ele falava assim para mim, ele contou para mim com lágrima nos olhos, minha bisavó, molhava a chupeta na pinga e me dava, deixa eu dizer uma coisa para você, eu acho que pode ser verdade, mas a questão é que chega um momento na nossa vida, que a gente precisa virar homem, precisa virar mulher, e parar de mexer com a véia que já está enterrada lá, que não prestava, se uma véia dessa não presta, eu sei que depois que morre, todo mundo vira santo, mas essa véia não... E você, como homem, como mulher, precisa dizer o seguinte, cara, o que me aconteceu não foi certo, não foi bom, me destruiu, me trouxe consequências que eu vou ter que lidar com elas agora, e todo mundo lidar num certo nível com consequências de coisas, de traumas, de abusos, situações que nos aconteceram lá atrás, mas eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu posso ter a influência do meio, do coisa, sabe, século 21, os amigos da universidade, mas todo mundo vai, mas todo mundo na minha classe faz, mas todo mundo isso, mas todo mundo aquilo. Mas você é responsável. Você é responsável por suas ações. Cada um é responsável. E em último lugar, Gálatas 6:5. Ô gente, quem aqui tem uma bisavó dessa, hein? Eu não estou dizendo uma bisavó mesmo, mas quem aqui não tem uma desculpa dessa? Sempre pronta. Você não sabe o que me aconteceu. Tem uma frase que eu falei aqui esses dias, é uma válvula de escape, para quem não quer mudar e virar gente. Você não conhece a minha história. Bonita, né? Quero nem conhecer. Fica para você. Porque se isso é uma desculpa para você agir de forma incorreta, então isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Agora, você está me contando a sua história para eu poder te ajudar, isso é outra conversa. Quem entende o que eu estou falando? Porque, gente, eu já usei essa válvula de escape também. Quantos de nós já não usamos essa válvula de escape? Eu ajo assim, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe, você não conhece minha história, eu fui isso, eu fui aquilo outro, pô, dureza, tal, e aí, vamos fazer o quê?
Vamos continuar revisitando esse passado e deixando ele determinar minhas atitudes hoje? Eu fui ferido pela igreja. Engraçado é que o mundo te fere o tempo todo e você continua lá. Mas fui ferido pela igreja. Tá, mas foi gente que te feriu. E Deus te feriu em algum momento? Não, Deus sempre te estendeu a mão. Então para de conversa mole. Assume a responsabilidade das suas ações. E caminha com Deus e anda com Ele. Terceiro lugar. Gálatas 6:5, pois cada um deverá levar a própria carga. Cada um deverá levar a própria carga. E terceiro e último lugar, terceira coisa que a igreja não vai poder fazer por você, bastante até similar ao último ponto, se trata das responsabilidades pessoais. Vamos repetir isso juntos? Diga, responsabilidades pessoais. Eu já fiz muita mudança na minha vida, mudança de casa. Às vezes eu vejo uma pessoa falar assim, eu moro nessa casa, seus pais moram na mesma casa há quanto tempo, André? Aí, 40 e tantos anos. Quem aqui já viveu, conhece isso? Então, minha família mora, meu avô mora na mesma casa, Curtini Moendaju, 834, na Paulista. Eu falo para ele que é risca-faca, mas ele diz que é paulista. E tem vizinho do meu avô aqui, eu já morei lá. Paralela à Rua do Enxofre, olha que bênção. Depois é o inferno, né? Porque o enxofre, bom. E eu morei no fundo da casa do meu avô, quer dizer, é mais perto do enxofre ainda. E que eu estou falando mal do meu avô aqui, da casa dele? Não, meu avô mora lá faz trocentos mil anos. Eu e minha mãe tem um espírito de cigano na nossa vida. Eu nunca vi minha mãe, eu não sei o que acontecia. Às vezes a gente mudava no mesmo prédio para outro apartamento. Eu não sei, tem 2 ou 3 prédios aqui no centro que nós moramos uns 3 apartamentos cada um. Quando eu me casei, eu fiz uma conta com a Dani, eu tinha morado já em 20 lugares. Eu me casei com 20 anos. E daí eu casei, fui morar na Avenida do Café, morei lá quase um ano. Dani ficou grávida, compramos um Fusca, a casa só tinha um quarto e não tinha garagem. Então, precisava de espaço para a Fernanda que ia chegar e para o Fusca. Aí precisamos mudar lá no fundão do Jaraguá, na casa do meu tio. A gente alugou lá. Daí logo em seguida fui pastorear em Limeira, fui lá, aluguei um apartamento e daí ficamos um ano e pouco, daí arrumamos um lugar mais perto da igreja, uma casa legal, fui lá, 2 meses depois fui para Rio Claro, aluguei uma casa, um apartamento legal e tal. Daí um amigo da igreja falou, Aquiles, eu vou sair dessa casa. E ele tinha uma casa muito gostosa, muito legal, pequena, mas bem compacta. A mulher era arquiteta e tal. Cara, a casinha era um brinco, 3 dormitórios. A Dani já estava grávida do Felipe. Vamos embora, alugou para mim. Um ano depois, ele, vou precisar voltar para casa, arrumar outra e tal, arrumamos outra, aí mudamos para cá, num apartamento. Daí a mãe da dona do apartamento morreu, Aquiles vai dividir a herança, os filhos e tal, vou precisar voltar para o apartamento, porque vai vender a casa da minha mãe, arruma outro lugar. Gente, olha, cansou só de falar. Agora, cada mudança, gente, é um perereco, você sabe, carregar caixa, carregar coisa, e eu não tenho, tem gente que tem, tem umas peças lá, não tem, mas não dá.
nessas mudanças, eu tive muitos amigos que me ajudaram a mudar, carregar uma geladeira, carregar um fogão e tal. Mas eles me ajudaram. A responsabilidade de carregar aquele peso era de quem? Era minha. Imagina você, eu vou fazer uma mudança de casa agora, e eu chamo meia dúzia aqui, pô, não dá para você dar uma força lá para mim? Isso não é um convite que se faça para um amigo. É um convite que faz para um amigo, não. Você quer saber se um cara é amigo seu mesmo, é nessa hora, velho. Não é na hora, tem gente que fala, não, na hora da dor, quando eu estava sem dinheiro, meus amigos sumiram. Não, é na hora de carregar guarda-roupa que você vê quem é amigo seu. Não é na hora de dinheiro, não. Dinheiro é tranquilo. Bom, você imagina, daí você aparece lá para mudar. Daí minha esposa fala, então, Aquiles não veio. O que você faz? E eu dou meia volta e vou embora. Porque eu falo, pô, não é por nada. Eu vim aqui para ajudar o cara a carregar as coisas. Mas a responsabilidade desse peso não é minha. Eu posso ajudar, eu posso ser um suporte, mas a responsabilidade é de quem? É dele. É o que Paulo está falando aqui, você tem uma própria carga. Você tem um peso que é você na vida que vai precisar carregar. Você é responsável por ele, não dá para terceirizar. Não dá para dizer a igreja, a comunidade, a minha família, é meu grupo, é a turma do louvor, é o ministério infantil, não! É uma carga sua. Jesus disse o seguinte em Mateus, capítulo 16, verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome, o que é que diz o texto, gente? Tome o quê? A nossa cruz. Tome a sua cruz. É sua. É sua cruz. E siga-me. Siga-me. Eu posso te ajudar na sua carga, no seu peso? Posso. Eu gostaria que você me ajudasse no meu peso, no meu encargo? Eu gostaria e seria muito bom. Mas nunca tire isso de mente na vida cristã. Existe uma carga, existe um peso que é nosso. Eu citei aqui agora de uma irmã da nossa igreja que perdeu o esposo. Eu fui lá, o pastor Ricardo foi lá, outros amigos foram lá, suporte, liga, fala, ora junto. Mas daí eu viro a costa e venho para minha casa. E a pessoa fica lá. Existe um peso, existe uma carga que é pessoal. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Eu, há 2 anos, passei por um perereco aí, milhares de pessoas orando, torcendo, apoiando, mandando mensagem, e glória a Deus por isso, e como isso me ajudou. Mas no meio de tudo isso, existia uma carga e um peso, que era o quê? Que era meu, que era pessoal. Minha esposa podia estar ali, minha família podia estar aí, a igreja podia estar aí, mas existem coisas na nossa vida que são nossas. Eu quero te chamar a atenção para o texto de Abraão, em Gênesis 22, quando ele está indo para o Moriá, você lembra? Deus disse para ele, sobe no monte e sacrifica seu filho. Lembra desse texto, não? E Abraão vai, e diz que em dado momento dessa jornada, que era uma jornada de prova, difícil, a fé de Abraão estava sendo testada, provada, o coração de Abraão estava sendo provado, diz que ele fez o seguinte, ele deixou seus servos. Abraão era um homem riquíssimo, gente. Ele tinha muitos empregados. E a Bíblia diz que nessa jornada os empregados foram juntos com ele. Vai jumento, vai empregado, vai um monte de coisa. Eles viajavam dias e dias e dias e dias. Precisa ter comida, precisa ter suporte para a noite, levava dinheiro, levava recurso. Mas chegou um momento que Abraão
deixou seus servos para trás, o texto diz. E foi ele e o menino para o Moriá. Não tinha mais apoio, não tinha mais ajuda. A ajuda vai até certo ponto, e depois é uma responsabilidade nossa de continuar. Eu termino fazendo uma alusão ao corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, e não existe nada mais interdependente do que um corpo. Um corpo, imagina você, funciona sempre para o mesmo objetivo, beneficiar o proprietário desse corpo. Mas cada parte do corpo tem sua responsabilidade. Eu tenho um coração, eu tenho estômago, eu tenho pulmão, eu tenho uma mão, eu tenho uma perna, e todas funcionam com o mesmo objetivo, mas cada parte do meu corpo tem uma função. Eu não posso esperar que o meu pulmão bombeie sangue, eu nem vou responsabilizá-lo por isso. É meu coração que vai fazer isso. Assim como é o pulmão que vai me auxiliar no meu sistema respiratório, e minha mão que vai pegar as coisas que eu preciso, e o estômago que vai digerir essas coisas que eu vou colocar para dentro da minha boca, e depois que eu mastiguei. Cada parte do corpo tem sua responsabilidade. Como igreja, a gente precisa viver debaixo dessa verdade. Nós somos o corpo de Cristo, porém, cada um é responsável por sua vigilância espiritual. Cada um é responsável por suas ações, e cada um tem suas responsabilidades pessoais. Eu vou pedir para o pessoal do louvor chegar, enquanto eu leio para você, se você quiser abrir aí, Isaías 43. Isaías 43, 1 e 2. Porque, gente, quando vem uma mensagem assim, falando, ó, responsabilidade é sua, não terceirize, é você quem faz, você fica, fala, ah, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar? Porque, por exemplo, esporte coletivo, jogamos e perdemos. Daí você fala o seguinte, mas também com aquele lateral direito que ele colocou, ou com aquele levantador lá, ou, não, nosso armador não estava num bom dia, e tal. Esporte individual. É você sozinho na piscina, é você com a raquete de tênis, perdeu, o que é que faz? Vai culpar o quê? A piscina? Está muito gelada? Não, está gelada para os outros também. A bolinha, não, a bolinha era mesmo para o outro cara. E daí às vezes a gente fica meio tenso, né? Mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Guarde essa expressão, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Por que eu li esse texto no final? Só por causa dessa frase, eu serei contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o irmãozinho da igreja não vai estar junto com você, o pessoal que te ajuda, o pastor, não vai estar junto com você, nem pode estar junto com você, porque esse é um desafio seu, pessoal, é uma carga sua, mas Deus está dizendo para você,
eu serei contigo. Eu serei contigo. O fato de uma outra pessoa não estar com você não significa que você estará só. Paulo, no final da sua carta a Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, Demas foi embora, amou o presente século, Alexandre Latueiro me traiu, todo mundo me deixou, cara, fulano foi para tal lugar, Beltrano foi para tal lugar, eu tive agora uma primeira audiência no meu tribunal, no meu julgamento. Ele disse, ninguém apareceu lá, mas o Senhor me fortaleceu. Os homens não estavam lá, mas Deus estava lá. E o Senhor vai estar com você em cada desafio que você passar, em cada luta que você passar, em cada problema que você enfrentar. Deus te diz, eu serei contigo.